Família, eu tô aqui pensando, eu já comentei algumas vezes com vocês que 2025 é o ano do milagre no futebol. Platense, Crystal Palace, Harry Kane, teve um time também lá na Holanda que conquistou a Copa da Holanda depois de 96 anos sem ganhar nada. Ou seja, é o ano do milagre. Por isso que, deixa eu beijar você aqui. Não é possível, família. Mas eu também acho que tava faltando um Thiago, né, no elenco do Vasco, porque todo Thiago, ele é bom de bola, cara. E aí minha cabeça foi longe. Eu logo pensei no goleiro, lembra o goleiro? O Thiago, que veio da Portuguesa, né, que batia pênalti, falta e tal. Aí depois eu fui lembrando, teve o Thiago Reis também, né, bem mais ou menos, Thiago Reis. Aí eu falei assim, poxa, mas esses dois Thiagos não tem TH. Não tem TH, porque tem uma diferença, né? O TH que é a parada, é o tchan da parada, assim como o meu Thiago tem TH. Eu sou muito bom. E aí eu fui pesquisar, mas Thiago está pelo Vasco, Thiago Rodrigues é o Batman. E ele foi fundamental, família. Poxa, se não é o Thiago naquele ano de 2022, o Batman, Rodrigues, Thiago, o Vasco ainda estava na Série B. Porque ele pegou muito, inclusive na Batalha de Itu. Lembra aquela que ele busca lá no cantinho? E o Vasco acertou. Na verdade, acabou de acertar sua primeira contratação na era Admar Lopes. Thiago Mendes. Tem TH. Família do céu. É esse ano. Alguma coisa vai acontecer com a gente. Não é possível. Acho que aí não tá precisando, família. Ai. Se controla, Thiago. Mas é isso, família. Vamos falar um pouco dessa contratação. Thiago Mendes é o novo reforço do Vasco, né? Vamos trazer aqui a informação do Vene Casagrande. Nesse sentido, bem interessante. Quero trazer aqui mais um São Paulino revoltado da vida, segundo ele, né? O São Paulo estava aí negociando com o Thiago já há uns 2 anos, né? E sempre ali não dava certo, era alguma coisa, era salário, o clube não liberou, papel colorido, e o Thiago acabou acertando com o Vasco. E eu também quero trazer aqui o canal Future, eu acho que é assim que se pronuncia, que dificuldade para falar esse nome, não é mais fácil não, Future, analisando, né, o Thiago Mendes no estilo de jogo do Fernando Diniz. Bem legal, ele mostra aqui as imagens, né, o Thiago sem bola, o Thiago com bola, lançamento, encosta na frente, bem legal pra gente acompanhar aqui, né, em relação ao novo reforço do Vascão. Além disso, repercutir aqui 2 informações de agora há pouco do jornalista Joel Silva, falando sobre papel colorido direcionado para atacante e também uma informação sobre o Alan Minda, atacante equatoriano que o Vasco tem interesse. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para ajudar aqui o Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e repercutir essa informação aqui do jornalista Joel Silva. Tá na tela. Vasco tem dinheiro para gastar com passe ou opção de compra em atacantes. O Vasco tem dinheiro de orçamento para gastar com passe ou empréstimo com opção de compra no assunto atacantes. A chegada do volante Thiago Mendes faz o Cruz Maltino se preocupar com um setor a menos, além de suprir uma lacuna importante. Tá aí. E eu já vou complementar aqui com essa informação. Empresários de Alan Minda veem com bons olhos a ida para o Vasco. Vasco pretende destravar as negociações com Alan Minda, do Cercle Bruges, a partir da semana que vem, para fechar com o equatoriano. O jogador se coloca no radar de uma possibilidade bem bacana. Os empresários, que são brasileiros, veem com bons olhos a possível ida ao Cruz Maltino. A tendência é que seja um empréstimo com opção de compra. Como o Vasco entende essa negociação? Segundo o jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, o clube enxerga que é um bom investimento. O equatoriano tem 22 anos e provavelmente estará na Copa do Mundo de 2026. Minda atua predominantemente pelo lado direito, mas podendo jogar também pelo lado esquerdo. Tá aí, família.
é até assim interessante, né? Porque quando eu falo aqui, poxa, o Vasco tem dinheiro, a galera, que isso, hein, Thiagão? Não é tanto dinheiro assim, né, família? Vai ter que ser criativo aí no mercado e buscar boas opções, né? Tendo pouco recurso. Mas que bom que tem algum papel para tentar alguma contratação nesse setor do campo, porque eu acho importante, né? Principalmente com essa característica de velocidade. O Vasco que desistiu, né, da contratação do Vitor Sá, né, que é um jogador de 31 anos, e me parece que o Krasnodar não ia liberar o jogador, sei lá, o jogador abrindo mão de alguma coisa, porque ele tem contrato, me parece, até o meio do ano que vem. É isso, o meio desse ano, não, meio do ano que vem, tô falando besteira, meio do ano que vem, né, seria um jogador interessante, eu gosto muito do Vitor Sá, mas é aquilo, família, hoje eu tava vendo um especialista lá em finanças, né, falando da situação do Vasco, né, ele, até no canal do Joel Silva, falando sobre São Januário e tudo mais, que a dificuldade que o Vasco tem em gerar receita, né, porque, né, São Januário, infelizmente, não consegue colocar, né, um público maior, não passa ali de 20, 21 mil, e o Vasco está tendo que cobrar, né, um valor no ingresso bem alto para tentar tirar alguma coisa, para não tomar prejuízo, mas mesmo assim o lucro é muito abaixo, né, realmente, de um clube do tamanho do Vasco tem que ter. Ele até cita lá uma final do Flamengo, cara, não sei se foi contra o Independente, que o Flamengo arrecadou 26 milhões. Ele fala, pô, o Vasco tem dificuldade de gerar isso o ano inteiro, jogando em São Januário. E aí ele toca que a reforma de São Januário é muito importante. Então ele fala, o Vasco hoje tá de pé com patrocínios, né, venda de produtos oficiais, sócio-torcedor e venda de jogadores, né? Isso também é muito importante. Por isso que o Pedrinho, naquele evento lá na Copa do Brasil, falou que era importante, né, vender o Ryan. Só que o cenário mudou com a chegada do Fernando Diniz. Então o olhar do Vasco para o mercado, principalmente com jogadores que você vai colocar algum papel, me parece que é esse, né, de você tentar, claro, qualificar o elenco, analisando essa característica que falta, que é o caso do Alan Minda, é um jogador de seleção e que vem atuando, né, pela seleção do Equador, vai jogar a Copa do Mundo, então o Vasco já está pensando no futuro, de repente dá para vender e colocar um papel colorido no bolso. Basicamente é isso. A gente reagiu aqui, né, família, a alguns lances do jogador, que é muito rápido, né? Tem muita força física. A gente trouxe aqui também a análise do Felipe, lá do canal FBTV, Futebol Sem Clichê. Ele até deu lá o carimbo, né? Carimbou lá e disse que é uma boa aposta, porque é um jogador que tem uma dinâmica, tem muita velocidade, força. Esse período agora, né, recente lá na Bélgica, ele não tá jogando assim como titular absoluto porque ele teve uma lesão, mas na temporada passada ele foi titular absoluto e com bons números, só que também tem a questão da liga, né, lá da Bélgica não ser tão forte assim, podemos dizer. Mas assim, tudo que a gente viu, né, nos vídeos e tudo mais, e na análise do Felipe, eu acho que é uma aposta interessante. O Vasco precisa desse jogador, precisa de um jogador de velocidade. Vamos ver se vai ser o Alan Min da família vascaína. Vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente falar do meu xará, Thiago Mendes com TH. Fé, é o ano do milagre 2025 e ainda chegou um Thiago no elenco. Ah, família, o que é isso? Mas tá aí, família, informação do Vene Casagrande. Thiago Mendes é do Vasco. Em reunião, há pouco, com os representantes do jogador, a diretoria acertou a primeira contratação com o diretor Admar Lopes. O Vasco negociou salário e luvas com o Thiago Mendes, porque ele estava livre no mercado após não renovar com Al Rayyan. Eu estava aqui, né, assistindo a alguns canais e teve um canal de São Paulo que tocou nesse ponto, que o Thiago Mendes cobrou luvas do São Paulo, mas muito papel. Ele não falou o valor, né, os valores, mas segundo a diretoria do São Paulo era bastante dinheiro. Então não sei, né, quanto o Vasco vai pagar aí de luvas ao Thiago Mendes. Salário, né, segundo as informações do Joel Silva, que foi um papo inicial de 1.800.000, mas me parece, depois que ele falou, né, que era em torno, sei lá, de 500, 600, batendo algumas metas, né, eu acho que mais pra frente a gente vai também ter conhecimento do salário do Thiago Mendes. Agora a família torcer, né, pelo jogador, pelo meu xará, que ele possa agregar, que ele possa nos ajudar. Vou ser repetitivo, mas assim, é o que a gente pode falar nesse momento. Qualidade, recurso, tem. É bom jogador. Tanto que o São Paulo, Corinthians, Grêmio, Atlético, né, outros times sondaram a situação do jogador. Então o Vasco está contratando um bom jogador. Agora, claro, depende da parte física. E aí, família, vamos reagir aqui, né, ao torcedor do São Paulo, o Jova,
Ele até toca lá no assunto da goleada que o Vasco deu no São Paulo, reclama bastante da diretoria do São Paulo, e depois a gente vem aqui com o canal Future, né, para entender como o Thiago Mendes vai ajudar aí o Vasco do Fernando Diniz. Vale a pena acompanhar e eu quero a sua opinião. Tá na tela. Thiago Mendes, aquela novela, né, cara? Foi uma novela bem nojenta, né, cara? Uma novela arrastada, né? De uns 2000 anos, né? 2000 anos depois. Depois de 2000 anos aí o São Paulo sondando o Thiago Mendes, a novela teve um desfecho. Thiago Mendes está voltando pro futebol brasileiro, galera. Não, cara palha, não tá voltando pro São Paulo. O Thiago Mendes está indo para onde? Machão da Gama. Vascão da Gama. Sim, ficamos aí 1 ano e meio nessa novela do Thiago Mendes e o Vascão está contratando o Thiago Mendes. Gente, o Vasco consegue contratar jogador e o São Paulo não consegue. Vocês estão entendendo a situação financeira do São Paulo? Por isso, quando vocês vê besteira aí, né? Vocês vê aquelas besteiras, um monte de clickbait. Ah, o São Paulo tá trazendo o PP, o São Paulo tá fechando com o PP. Ah, o São Paulo tá fechando com o CR7. Esquece isso daí. O São Paulo não tem grana pra... O São Paulo não tem grana nem pra trazer o Medina, zagueiro da Ferroviária. Realidade é dura, mas é essa a realidade do São Paulo hoje. São Paulo, infelizmente, tá quebrado. Tá quebrado. Então esqueça. São Paulo não vai trazer ninguém. E esses caras, ao invés de ficar perdendo tempo, buscando não, né? Eles querem dar uma justificativa à torcida que tá no mercado. Para com essa p... E fala pro treinador trabalhar com a base. O Crespo, diferente do Zubeldia, é um cara que sabe trabalhar com a base. A gente não vai ver o Crespo queimando o moleque, botando o moleque em campo, igual o seu Zubeldia fazia com o Rian Francisco, botar o moleque em campo a jogar 5 minutos, com o time tomando 3-0 do Vasco no Morumbi. Primeiro precisa... Show de bola, família. Antes da gente analisar aqui, né, o canal Future, falar um pouco dessa situação aí do Jova, porque é bem interessante, né? Acontece muito aqui, né, com vários torcedores, né, cobrando a diretoria e tudo mais. E eu gosto sempre, né, de comentar que o Vasco, cara, não tá num cenário diferente de muitos clubes, né, no Brasil. E o São Paulo é um deles, que chegou aí a uma dívida de 1 bilhão, né, com dificuldades para contratar num momento complicado, difícil. Então, eu gosto sempre de pontuar que essa atual gestão, ela não pode ser culpada por fracassos anteriores, que é um caso que hoje, infelizmente, pressiona muito o atual Vasco. Por quê? Eu sempre falo isso aqui, diferente do São Paulo ainda teve, mas conquistou. São Paulo, o Santos também há bastante tempo, mas ali na era Neymar também ganhou. Então, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Galo, sei lá, qualquer Corinthians, né? Esses times aumentaram as suas dívidas, mas num passado recente, conquistaram. O Vasco foi o único time, né, ganhou ali em 2011, de lá para cá, e mal só aumentou a dívida, só entrou gente fazendo merda, e o Vasco não ganha nada. Você me entende? Então, quando eu chego aqui e não dou chilique, e uma galera vem aqui e é mal criada aqui com o Thiagão, fala, Thiagão, você tá mamando o Pedrinho? Thiagão, você tá passando pano pro Pedrinho? E não é o caso. É só entendendo o cenário do futebol brasileiro. E esse desabafo aí do torcedor, cara, eu me coloquei na situação dele, porque quantas vezes, né, a gente já passou por isso aí, o próprio Paulinho, né, recentemente aí, que foi pro Galo, que tá agora no Palmeiras, a gente ficou aqui, caraca, pô, porque o Paulinho não jogou no Vasco, o Paulinho não veio pro Vasco, entende? Outros nomes aí que a gente possa vir a citar. Então, acho que o Vasco está contratando, sim, um bom jogador. Espero que o Thiago Mendes possa nos ajudar bastante, família. Agora vamos ficar aqui com essa análise bem interessante para a gente entender um pouco mais, né, sobre o Thiago Mendes e o que ele pode agregar no Vasco do Fernando Diniz. Vamos entender que tipo de volante é o Thiago Mendes aos 33 anos. O Thiago é um jogador mais posicional, ou seja, um volante muito mais de base de jogada do que de corridas sem bola e infiltrações. E isso... Família, isso é bem interessante, né? Quando ele falou isso no início do vídeo, que eu estava acompanhando, falei, poxa, já não vai de encontro do que eu acho do Thiago Mendes. E aí ele explica muito bem que o Thiago Mendes ele foi meio que moldado, né, ali no futebol europeu, pela característica do lançamento, mas ele vai chegar lá no ponto que assim, é o que eu lembro do Thiago Mendes, principalmente aqui no São Paulo, porque de fato, né, no Lille, no Lyon e agora no Al Rayyan eu não acompanhei o Thiago Mendes.
tá muito ligado com o molde que foi feito no Thiago diante da sua participação no futebol europeu, já que no São Paulo o Thiago tinha essa facilidade também de ser um segundo volante, mas diante das suas características principais, ele foi de fato instruído a ser esse jogador mais de base de jogada e naturalmente um volante mais próximo dos zagueiros. E a gente começa a entender isso a partir das suas qualidades, características e abordagem. A abordagem do Thiago à bola é uma abordagem de fundamento de futsal, geralmente um domínio com a sola do pé. Não é um domínio tão alongado como a gente vê mais no campo, né? E nem um domínio de fato orientado com o giro. O Thiago não é um jogador que vai girar com tanta facilidade. Ele, inclusive, diante dessa dificuldade que ele tem, vai buscar mapear muito o espaço antes de receber essa bola para entender se com um toque ele consegue progredir, ter segurança para isso, ou então se ele vai precisar dar mais toques na bola. Aqui é uma situação que explica bem isso. O Thiago tá com 4 ali rondando ele, mas muito distantes, então ele vai com um toque ter segurança, não errar e prosseguir com a jogada. Aqui novamente, ó, estão os marcadores distantes, ele é o volante à frente dos zagueiros, vai dominar com a esquerda e usar a direita. O Thiago é um jogador que tem um perfilamento muito bom, inclusive, a gente tem que falar sobre isso. É um volante com boa compostura, com bons gestos e com um perfilamento bom do corpo, mas quando pressionado, vai precisar ter mais toques na bola, e isso diz muito sobre a sua segurança de não girar propriamente tanto diante do seu próprio eixo como muitos volantes fazem. Até por isso, por reter mais a bola nessas situações de pressão, ele vai utilizar muito o corpo dele, que é uma das suas virtudes. E aí, pensando em distribuição, eu falei de ser um volante mais posicional e um... Família, só para acrescentar aqui, ele não vai jogar assim no Vasco, não acho, tá? Que ele vai ser um primeiro volante. Acho que ele vem para jogar no lugar do Tietê, como segundo volante, e Hugo Moura de primeiro. O que não tira, né, essa ideia de repente, dependendo do jogo, dependendo da situação da partida, o Diniz sacar um Hugo Moura, colocar um Tietê, que seja um outro jogador mais ofensivo ali pelo setor de meio campo e segurar o Thiago Mendes como primeiro volante. Mas tudo passa pela questão física, porque, né, o Thiago, sei lá, tá 1 ano e meio, 2 anos jogando no futebol, não é tão competitivo assim, né, família? Então, né, não vem para jogar de primeiro volante, isso aí eu tenho certeza. Volante posicional em times que vão protagonizar mais, ter a posse de bola, o Thiago precisa ser um bom distribuidor. E isso ele é. O Thiago tem um bom passe, principalmente um passe longo, ele vislumbra muito desse fundamento, inclusive, e vai ter os lados do campo como alvo, né? A gente vai poder entender aqui até que faz um tripé entre os dois zagueiros e ele na saída de bola, mas também faz um tripé entre ele e os jogadores que são responsáveis pela amplitude. Então ele vai ter como esse alvo os jogadores que estão mais próximos da linha lateral para fazer essas inversões, sejam elas mais conservadoras, né, pro lado do campo, ou então buscando profundidade. O Thiago não é um jogador tão vertical no passe, ele é, como eu disse, ele é muito mais um distribuidor do que de fato um quebrador de linha, mas tem capacidade para isso. E ele demonstrou muito isso, inclusive, na sua passagem pelo Lyon, que ele já era um jogador mais posicional, mais de base de jogada e que via muito jogo de frente. E aí a gente começa a observar esse... Se ligou? Thiago Mendes enfiou, Alan Minda ganhou na velocidade, Verratti fechou. Tipo de característica bastante latente nessas duas situações que ele vai achar o passe em profundidade, um rasteiro e o outro com um passe pingado. E aqui a gente começa a falar do Thiago chegando próximo à área. Como eu disse anteriormente, não é um jogador de infiltração, é um jogador que vai se posicionar próximo à área, de frente para a área, para então fazer uma finalização ou tomar uma decisão mais aguda. Então isso diz muito, inclusive, da sua qualidade. O Thiago é um bom finalizador de média a longa distância. Apesar de não ter muitos gols, ele geralmente vai levar perigo nesse tipo de fundamento, inclusive cobrando falta, como a gente pode ver nesse gol pelo Lyon. Defendendo, o Thiago é um jogador muito importante para times que buscam pressionar. É um jogador muito agressivo sem bola e a gente começa a entender como ele pode fazer perseguições mais curtas ou longas. E aí ele vai, mesmo sendo o primeiro volante, chegar até próximo da área adversária para exercer essa pressão mais aguda na primeira fase de construção do adversário. E também em fases mais avançadas do campo do adversário, né, fases mais recuadas do seu campo defensivo, o Thiago também continua com essa postura mais agressiva e de ser muito ativo nessa busca da recuperação da bola a partir de desarmes ou então de fato desse combate mais assíduo, né? O Thiago é um jogador de fato com muita vitalidade para isso e que tende a agregar bastante ao time do Fernando Diniz, inclusive nessas situações, já que tem capacidade de cobrir campo e também de saltar pressão em diversas áreas do campo também.
Então, é algo a ficar de olho e também algo que certamente o Fernando Diniz pôde observar, aliando, lógico, a qualidade de um jogador para sair para jogo, mas também a qualidade de combate e também de posicionamento defensivo. A gente pode reparar, ó, o Thiago é o pilar era o pilar do Al Rayyan nessas situações de linha de 4, ele e mais uma linha de 4 à frente dele, ou seja, um 4-1-4-1, que pode ser bastante próximo do que o Vasco deve fazer e vem fazendo com o Fernando Diniz, que é muito mais um 4-1-3-2 com o Felipe Coutinho e o Verratti sobrando na primeira linha, né? E aí ter, de fato, esse primeiro pivô, digamos assim, né? Esse primeiro jogador à frente da linha de 4 com bastante capacidade de balanço e de movimentos mais rápidos para cobrir espaço é bem importante, né? E o Thiago é um jogador muito inteligente também nessas situações de interceptar e subir para também cobrir espaços, né? O Thiago, inclusive, no Lyon foi utilizado como zagueiro pelo lado direito também, então é algo bastante importante a se citar. É um jogador que tem naturalidade para cobrir, por exemplo, linha de fundo, quando um lateral subir e não conseguir ter uma recomposição tão eficiente. Então é um jogador que vai agregar muito nesse momento defensivo também. Tá aí, show de bola, né? Essa análise para a gente entender um pouco mais sobre o Thiago Mendes, essa mudança, né, de estilo de jogo que ele teve no futebol europeu, mas assim, foi como eu disse, eu não acho que ele vem para jogar num primeiro momento, tá? Como primeiro volante, eu acho que essa função é do Hugo Moura. Tudo que ele falou ali do Thiago sem bola, principalmente no Al Rayyan, foi o último time dele, é uma função que hoje é do Hugo, no Vasco. Então acho que o Thiago vem para disputar a posição com o Tietê. E acho sim que ele tem grandes chances, né, de ganhar essa vaga, pelo bom passe longo que ele tem, por essa dinâmica que ele pode ter ali com o Nuno, com o Coutinho, com o Rayyan, de ter um bom passe, um bom lançamento e ser esse elemento surpresa, né, que bate de fora da área. Então, eu acho sim uma boa contratação. Agora, como eu disse, é só, né, a gente observar aí essa parte física. Mas espero muito mesmo que o Thiago possa aumentar o nível do nosso time. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.